Bom dia, amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai e continuamos a nossa jornada 40 anos em 40 semanas. O Pão Vivo de hoje, livro do Êxodo, capítulo de número 4. O Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele não desiste de você. O plano de Deus para a tua vida continua de pé. É através de você que Deus o fará. Aleluia! Você se sente incapaz de completar a obra e está pensando em desistir? Não desista do projeto de Deus para a tua vida. Em meio a tantas possibilidades, Deus escolheu você. Independente das tuas habilidades ou ausência de grandes habilidades, Deus olhou para você e achou graça, porque Deus não vê como o homem vê. O poder de Deus, ele se manifesta nas nossas fraquezas quando nós nos colocamos na presença dele em espírito e em verdade. Nós vamos ver no versículo de número 13 do capítulo 4 do Êxodo, que Moisés ele argumenta com Deus acerca das suas limitações no falar. Ele desiste, no versículo de número 13, ele está desistindo de fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado de fazer ou lhe convidado a fazer, porque Deus não mandou Moisés tirar o povo, Deus convidou Moisés para fazer parte desta missão. Mas a falta de eloquência de Moisés o colocou em uma situação de inadequação, o que para Deus não era um impedimento, para Deus não era uma limitação, porque Deus não estava olhando para a forma como Moisés falava. Deus não estava olhando para a forma como Moisés caminhava, mas Deus estava olhando a essência de Moisés. A sua disponibilidade em servir. E Deus argumentou com Moisés para convencê-lo de que quem iria falar, colocar as palavras na boca dele era o próprio Deus. Não convencendo Moisés, Deus se irou, mas não desistiu de Moisés. A Bíblia fala claramente, Deus se irou contra Moisés, mas a ira do Senhor, ela dura um momento. Diante da incredulidade do homem de pensar que fará por si mesmo e não que Deus fará por ele, muitas das vezes esta é a nossa maior limitação. Pensar que faremos nós e não crer que Deus fará através de nós. No momento em que Deus viu que Moisés realmente estava se sentindo muito inadequado e não mudaria de ideia, Deus propôs a Moisés uma solução: enviar o seu irmão a falar com o povo. Deus então fala a Moisés, Moisés fala a Arão e Arão fala ao povo. Nós vamos ver que quando Moisés coloca diante de Deus esta situação de que ele não fala de forma eloquente, que ele desiste do projeto de Deus, do propósito de Deus para a vida dele por causa disso, Deus nos mostra que ele não quebra, ele não viola os princípios que ele mesmo
estabeleceu. Isto nos é evidenciado neste versículo de número 13. O Senhor está reafirmando: eu fiz o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança, e tendo a minha semelhança, o homem ele tem o direito de escolher como será a sua participação no projeto, na construção do projeto que o próprio Deus, o arquiteto da vida, desenhou. Com isto, o Senhor nos convida a fazer como Moisés. Apresentemos sinceramente as nossas debilidades ao Senhor, pois Ele nos entende, Ele nos compreende e fará tudo que está alinhado à vontade dEle para que o propósito dEle se cumpra em nós e através de nós. Assim como foi com Moisés, o Senhor deseja que nós venhamos crer e nos entregarmos sem reservas. Mas Deus vai sempre respeitar quando nós não nos sentimos adequados para fazer aquilo que Ele nos tem mandado, porque não é por força e nem por violência, mas é voluntariamente que nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E assim o Senhor opera em nós, por nós e através de nós. Creia, Deus escolheu você e é através de você que Ele fará grandes obras aí, no interior dos teus muros, no meio da tua parentela, no meio da tua comunidade, a comunidade onde você vive, no teu estado, no país onde você está e até os confins da terra. Não importa quão grande ou pequeno você seja, se você estiver disposta a servir a Deus, Deus o fará através de você. Grandes maravilhas você vai ver acontecer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. É tempo de sair deste deserto, em nome de Jesus. Eu amo a tua existência. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.